Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar uma série de 3 mensagens baseadas no capítulo 9 do Evangelho de João, com o título de Lições de um Cego. E nós dividimos esse capítulo em 3 partes. Hoje vamos tratar da primeira parte das 3 primeiras lições, que estão contidas nos versículos 1 a 12, que nós vamos ler agora. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Até aqui, versículo 12. Esta passagem do capítulo 9 de João, a narração da cura do cego, ela vem entre 2 discursos de Jesus. O primeiro discurso começa com a afirmação: eu sou a luz do mundo. É uma afirmação de Jesus, está no capítulo 8, versículo 12. O segundo discurso, que é aquele onde ele começa dizendo que ele é o bom pastor, termina com a afirmação do povo, uma pergunta, melhor dizendo, do povo. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Isso está no versículo 21 do capítulo 10. Então, é simbólica esta colocação da narrativa da cura do cego entre esses 2 discursos e entre essas 2 palavras, porque essa passagem é a evidência de que Jesus tinha uma missão, Jesus cumpriu essa missão e Jesus tinha um poder dado por Deus para fazer obras maravilhosas, como a cura daquele cego. Mas essa cura traz lições para nós. E a primeira lição é que nós temos aqui a compaixão de Jesus, por um lado, e o preconceito dos discípulos, por outro lado. Quer dizer, para Jesus o cego era objeto de compaixão. Para os discípulos ele era objeto de preconceito. Havia um preconceito, e era um preconceito baseado em passagens do Velho Testamento. Entre os judeus havia esse preconceito de que as pessoas
que tinham problemas como cegueira ou como uma deficiência num dos membros do corpo, uma doença qualquer, né, que eram surdos ou mudos, isso era um castigo de Deus, ou para os seus próprios pecados, porque há um salmo que diz que o homem peca desde antes do seu nascimento, ou então era um castigo de Deus, baseado naquela palavra lá de Moisés, quando ele promulgou os 10 mandamentos. No segundo mandamento diz que Deus traz as consequências dos pecados dos pais até a terceira e quarta geração dos seus descendentes. Então, como a religiosidade daqueles povos era uma religiosidade legalista, fundamentalista, então eles adotavam uma atitude de julgamento. Eles, na verdade, ficavam especulando sobre de quem era a culpa de que uma pessoa nascesse cega, surda, muda ou aleijada. Mas Jesus não via as pessoas dessa maneira. Jesus via pessoas que precisavam de cura. Jesus via pessoas que precisavam de graça e de misericórdia. Por isso é que ele respondeu: nem uma coisa nem outra, mas para que se manifeste nele o poder de Deus. Não só o poder, mas o poder, a graça e a misericórdia de Deus. Jesus tratou aquele homem com compaixão, não com preconceito. E é isso que nós precisamos fazer. E Jesus considerava que restaurar a vista daquele cego era a sua missão. Ele disse: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Em outras palavras, é urgente cumprir a missão para a qual eu fui enviado. E é interessante que Jesus mandou que aquele homem fosse ao tanque de Siloé, que significa justamente enviado. Para nós entendermos bem como Jesus encarava a sua missão, é mais instrutivo ler o que ele disse, aliás, a aplicação do profeta Isaías que ele fez diante da sinagoga de Nazaré. Deram-lhe o livro do profeta Isaías para ler e ele abriu nessa passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Os cegos verão. Jesus é a luz do mundo. Ele veio para dissipar as trevas. Como disse Isaías, lá na sua profecia, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e essa luz é Jesus. Quem me segue não andará em trevas. E aqui nós vemos Jesus curando um cego. Visão e cegueira. Jesus veio para que nós possamos ver. E não como Tomé ver para crer, mas crer para ver. Então, restaurar a vida daquele cego era a missão de Jesus. E é também a nossa missão. Ao encerrar o seu ministério terreno, depois da ressurreição, Jesus disse para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio
a vocês enviado, Jesus foi enviado, e ele nos enviou, nós somos enviados também, para fazer a sua obra, e é urgente que a façamos. A noite vem. Um dia a história do mundo vai se encerrar, e vai se encerrar também a oportunidade de nós fazermos essa obra, a mesma missão de Jesus, trazer graça, trazer misericórdia, trazer salvação, trazer a bênção de Deus para aqueles que necessitam, como aquele cego necessitava de Jesus. Essa foi a segunda lição. Mas a terceira lição é que, para ter a vida transformada por Jesus, nós só precisamos crer, só isso. Só crer. A ordem para lavar-se no tanque de Siloé era um teste para a fé daquele homem. Ele podia ter argumentado, mas o senhor não pode me curar aqui mesmo? Por que eu tenho que ir lá longe no tanque? Também podia ter argumentado, mas quem é o senhor? Eu não conheço, nunca vi, eu sou cego. Também podia ter argumentado, mas por que barro? Por que cuspir no chão, fazer lama e passar nos meus olhos? Mas ele não questionou nada disso. Quando seus vizinhos viram que ele havia sido curado, eles perguntaram, mas esse não é aquele mendigo que estava aí pedindo esmolas, sentado aí? E uns diziam, é ele mesmo. Outros diziam, não, até parece ele, mas não é ele. Mas ele mesmo disse, eu mesmo, sou eu mesmo. Foi eu que fui curado. E eles perguntaram, mas como é que foi isso? Ele disse, muito simples. Jesus fez lama com a saliva, passou nos meus olhos, disse para mim, vai até o tanque de Siloé, lava os seus olhos. E eu criei nisso. E eu fui. E eu lavei os olhos. E eu voltei vendo. E agora posso ver, diz ele, eu fui e me lavei, e agora posso ver. Não é? Tão simples. Agora nós temos uma coisa muito interessante nessa história da saliva e do barro. Eu disse que o cego poderia até ter questionado isso. Por que barro? Por que cuspir no chão, fazer lama e passar nos meus olhos? Isso é muito simbólico, meus irmãos. O homem foi criado do pó da terra. E aquele homem tinha nascido cego. Os pais confirmaram isso mais tarde, quando inquiridos pelos fariseus. Não, é o nosso filho, ele nasceu cego, nós sabemos quem ele é. Mas ele agora não é mais cego. Porque Deus, através do poder de Jesus, tinha recriado os olhos daquele homem. Com barro. Com barro. Os seus olhos foram recriados. O apóstolo Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. Jesus tem poder, quando nós cremos nele, de recriar a nossa vida. É interessante que, no momento em que Jesus falou com aquele homem, cego como estava, ele não podia ver Jesus. E agora, então, aqueles vizinhos perguntam, onde está esse homem? Não sei. Porque quando ele voltou, Jesus já tinha saído de cena. Ele não estava mais ali. Mas ele sabia quem era que o havia curado. Foi o homem chamado Jesus. Esse é o nome que nos cura. Esse é o nome que nos salva. Esse é o nome que nos restaura. Esse é o nome que nos transforma, que nos torna novas criaturas. Que Deus nos abençoe.